diríamos, eu não mereço, ou eu não consigo por mim mesmo. Capítulo 1, nós temos alguns minutos e eu vou acelerar, sair na quinta marcha para poder não passar do horário, que eu sei que quando dá meio-dia aqui, o povo vai embora comer. E eu não, I don't blame you all. Texto, capítulo 1, a partir do verso de número 3. O apóstolo Paulo, ele começa falando dele, depois ele vai e fala sobre a graça e a paz que vem de Deus, mas no versículo 3 ele faz uma expressão tão forte, que de início eu não entendia, mas depois que eu li esse texto, estudei esse texto, eu falei, não poderia ser outra expressão a não ser essa. Versículo 3 começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, muito obrigado por este privilégio tão grande. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esta palavra que é viva e é eficaz, portanto é para os nossos dias, é para hoje. Ó Deus, que não seja eu, o mero mortal Eliel falando, mas que seja o teu Espírito falando à tua igreja, e que nenhum de nós, Senhor, venhamos a sair daqui da mesma maneira que entramos, talvez com dúvida ou achando que não merecemos, mas que sejamos impactados por esta palavra e que possamos viver a cada manhã cientes de que se não fosse esta misericórdia, esta graça, este amor, nós não estaríamos nem vivos. Ó Pai, muito obrigado. Para a glória do teu nome eu te peço, ó Pai, usa a minha vida e que a tua igreja seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu tenho o hábito de dizer que todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu preciso fazer perguntas ao texto. Por mais simples ou por mais difícil que o texto lido seja, eu preciso perguntar. A cada versículo que eu leio, eu preciso dirigir uma pergunta, ou duas, ou três, para que nesta pergunta, nesta ação de entendimento, o Espírito Santo revele para o meu coração. Às vezes nós lemos 20, 30 vezes, 10, 20, 30 anos um texto, e parece que algumas verdades não sobressaem aos nossos olhos. Eu fui nascido e criado e vivi a vida inteira dentro da igreja. Muito cedo comecei a compartilhar
da palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, e em especial a vida do apóstolo Paulo, mas quando foi em novembro do ano passado, fui convidado por um amigo para pregar num culto que era uma semana, o domingo antes do Thanksgiving, e eu não tinha em mente que esse seria o texto que eu pregaria, e numa oração o Espírito me levou a ler esse texto. E esse texto tem palpitado no meu coração com tanta força que todas as vezes que eu vou pregar num domingo, numa igreja que ainda não me ouviu falar, eu digo, Senhor, é esse texto, porque a gente tem vários textos, a gente ouve várias pregações, mas às vezes tem um que pega o nosso coração e a gente parece que só enxerga na Bíblia inteira aquele texto. O apóstolo Paulo, ele escreve primeiro que esta carta foi escrita destinada a uma região e que não era especificamente aos irmãos de Éfeso. Eu tive a oportunidade no ano de 2014, juntamente com a minha esposa e os meus filhos, visitar esta cidade. E chegando nesta cidade, não sei se o pastor Cairo já passou por lá, mas é muito interessante, porque nós não encontramos, visível aos nossos olhos, as marcas da igreja. Os muçulmanos tomaram conta da região da Turquia. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja viva, ainda que não esteja sendo vista pelos olhos humanos. Eu dizia para os meus filhos, aqui por onde nós vamos passar esses próximos 10 dias, vocês não podem orar de olhos fechados e, por favor, vamos usar a camisa da seleção brasileira todos os dias que estivermos na Turquia, porque portas abertas, eles vão nos tratar muito bem, desde que eles não saibam que nós somos cristãos. E isso de fato aconteceu. Ao chegar nesta cidade, e ao lembrar desse texto, e lendo algumas coisas com os meus filhos, eu pude dizer para eles, o evangelho tem poder, mesmo que aos nossos olhos a igreja esteja desaparecida. O apóstolo Paulo começa esse texto, praticamente no versículo 3, com uma voz que exprime uma verdade muito forte. É como se eu estivesse enxergando ele tão empolgado com o texto, ao ponto dele vociferar de uma maneira tão alta, bendito seja o Deus e Pai. Mas por que Paulo diz bendito seja o Deus e Pai? Porque ele vai nos mostrar que o privilégio que nós temos é de verdadeiramente dizermos que Deus seja bendito por tudo que ele fez. Nós olhamos na ceia, nós olhamos na Páscoa, olhamos na cruz e nós entendemos de fato o que foi que Deus fez na eternidade por cada um de nós. Eu não posso continuar o mesmo quando eu entendo o que Deus fez por mim. E aí eu me lembro da minha infância, de cantando alguns hinos, ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Quem já cantou esse hino aqui? Longe do seu, os antigos, eu não falei os velhos, eu falei os antigos sempre lembram, né? E nós não entendemos até hoje por que ele nos ama, foi uma escolha dele. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu. Língua portuguesa, porque junto é explicativo, porque separado é pergunta. O versículo de número 4 começa explicando, porque Deus nos escolheu nele. De vez em quando eu digo para algumas pessoas que vêm falar comigo a respeito da minha pessoa, eu digo, olha, se eu fosse Deus, eu não me escolheria, porque eu sei as coisas que se passam de vez em quando na minha cabeça, quando eu estou irritado. A minha esposa sabe demais, que ela até acha defeitos em mim que não tem, mas é porque ela também está irritada, né? Deus nos escolheu. Será que dá para você parar 30 segundos e pensar, por que Deus me escolheu? Por que você acha que você está nos Estados Unidos da América? Porque você é muito inteligente, você desenvolveu um plano, Deus não tem nada a ver com isso, você está aqui porque você quer, isso é ideia sua, porque você se acha ao máximo, eu não estou aqui porque eu quero,
Eu não sei por que eu estou aqui hoje, mas a verdade é, se não fosse a vontade de Deus aqui, eu não estaria hoje. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Ele nos escolheu porque Ele tem um propósito, é o que nos diz o texto. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Qual o propósito de Deus em ter salvado a sua vida? Qual o propósito de Deus em ter tirado você, não só do mundo, mas também do Brasil? Que agora nós podemos dizer, aleluia, que eu não estou lá para enfrentar o PT e os seus assaltos, não é isso? É verdade. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos. Essa é uma verdade que nós precisamos entender. A minha santificação é algo produzido pelo Senhor, mas não acontece se eu não tiver a capacidade de entender que a palavra é que me purifica. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu digo para minha mãe, brincando com os meus pais, que são pastores, eu digo, olha, os erros que eu tenho é culpa de vocês. O texto diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Né? É muito inteligente esse menino, né? Ele, de fato, nos escolheu sabendo que nós tínhamos sido gerados pelo pecado. E Ele nos escolheu a si mesmo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Como que eu posso entender esta verdade? Aonde Ele, através da palavra dEle, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, quando eu leio o texto meramente lendo, eu não encontro nada a não ser letras, mas quando eu digo, Senhor, fala comigo, Ele fala, experimente isso, tire 30 segundos do seu dia de 24 horas, e diga, Senhor, fala comigo. E olha, se você vai ter a sua insistência ou não, você vai ter um momento na sua vida que quando você perceber, Ele tomou todo o seu ser. E aí você levanta, quando todo mundo diz que você não tem condições, o Espírito lhe pega e você não percebe. Porque é a ação de Deus em minha vida, na sua vida, que nos leva a caminhar, entendendo que é para o louvor da glória do Senhor. Ser santos no mundo corrompido, irrepreensíveis no mundo perdido. Só pela palavra que nós podemos alcançar isto. Esta primeira parte desse texto me fala de que Ele me elegeu e Ele vai me santificar. E aí parte a pergunta na minha cabeça, que vocês estão entendendo o texto, mas eu sou muito curioso e gosto de perguntar demais. Eu não tenho que fazer nada, eu posso fazer tudo. Mas o tudo que eu fizer nunca vai pagar o que Ele fez. Se o tudo que eu fizer não vai pagar o que Ele fez, o que é que eu tenho que fazer? Continuar entendendo que eu não mereço. E não existe nada pior do que a ingratidão, né? Mas mesmo eu não sendo grato, através das minhas ações de relacionamento com o Senhor, Ele não desista de mim. O versículo 5 começa de uma forma muito interessante. Em amor. Amor não é um sentimento. Nós estamos com um problema sério dentro da nossa comunidade evangélica através do mundo. Não importa a denominação. As pessoas não estão entendendo dentro da igreja o que significa esta palavra amor. Se quisermos de fato entender o que Deus fez na eternidade, nós precisamos entender o significado verdadeiro da palavra amor. Ele me amou primeiro. Foi uma decisão. Se Deus tivesse que sentir alguma coisa, por mim Ele não sentiria nada. Sabe aquela história de no casamento? Eu acho que eu vou deixar minha esposa, não sinto mais nada por ela. Claro, você já deu 3 filhos para ela, né? Ela já não está com o mesmo peso, ela já não tem mais 30, ela agora tem 50, né? Agora você já não sente mais nada por ela. O amor não é para ser sentido, o amor é para ser reconhecido aquilo que alguém fez e partir de uma decisão que não volta atrás. Deus, Ele me ama, com todos os meus defeitos, que Ele sabe de todos.
os que eu cometi erros, os erros de ontem, os erros de hoje, os erros de amanhã, ele sabe de todos, porque para ele não tem uma linha chamada o tempo, de ontem, de hoje ou de amanhã. Deus sabe onde é que nós vamos errar até o dia que eu bater na sepultura. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo vai e diz, em amor nos predestinou para sermos adotados. Jesus é o Filho de Deus, e eu também, por adoção. O maior projeto de Deus é transformar a minha vida, esse é o projeto de Deus, transformar a minha vida, a vida de cada um de nós, a ponto de nós chegarmos a ser como o seu Filho Jesus. Se tivermos que morrer para a glória de Deus, morreremos. Será que você está preparado a morrer pelo Evangelho? Jesus foi este exemplo, um filho perfeito, e é Deus que vai trabalhando na minha vida, através das circunstâncias, esta coisa chamada santificação, ao ponto que se eu tiver que morrer, não tem problema nenhum. É fazer como o apóstolo Paulo mesmo disse, se morrer é ganho, se ficar vivo, eu vou continuar pregando. Ou será que, olha, a coisa pegou, agora é o seguinte, não sei se vale a pena ser crente. Esses dias eu estive numa reunião de irmãos da Assembleia de Deus e me pediram para me ler um texto, mas o texto que eles me pediram para ler eu não achei, eu achei outro texto. Aí achei um outro texto que o texto dizia assim, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito. Aí foi um glória a Deus, um aleluia, mas depois aí o Espírito me levou para o Novo Testamento, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, escolhido para servir como diácono. O semblante do pessoal começou a cair, porque Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado, o primeiro mártir da igreja. Como é que fica esse negócio, nenhum mal te sucederá? Como é que fica isso? Praga alguma chegará à tua tenda. E o homem que é escolhido porque é cheio do Espírito Santo, é o primeiro mártir da igreja. Oh, Deus, me faz entender, e se eu não entender, me faz ser grato a Ti. Ser adotado significa recebido. Alguém te escolher para você fazer parte de uma família que não é pior do que a sua. Porque ser adotado por uma família pior do que a minha, eu não quero ser adotado, não. E ninguém é bobo aqui, senão estaria no Brasil. Sem dizer que os que estão lá são bobos, né? Predestinou-nos para sermos adotados como filhos. Na relação dos beneficiários da minha apólice de seguro, consta o nome de quem? Dos meus filhos, da minha esposa e dos meus filhos. Na conta de vocês de banco, se vocês não tiverem mais entre nós, quem vai ficar com o dinheiro de vocês? Os filhos. Tudo que o pastor Cairo tem para quem é? Para os filhos. É os filhos que têm o direito da herança. Nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos. Essa história de que eu tenho que ir por intermédio de alguém é mentira. Eu tenho um pai que me dá acesso direto a Ele. Eu tenho um irmão que se chama Jesus. Eu não mereço. Vocês são tudo gente boa, mas eu não presto. Será que dá para nós entendermos nesta manhã, quando o apóstolo Paulo abre os seus pulmões e diz, bendito seja o Deus e Pai? Não poderia ele ter colocado para fora uma expressão melhor, a não ser dizer, bendito seja o Deus e Pai? Adotados como filho, por meio de Jesus Cristo. Ele pegou o único filho que tinha, levou a pagar o preço de todos os pecados do mundo, vindouros, passados e presentes, para que nós, os que somos escolhidos, e por favor, nós não estamos numa classe de teologia e eu detesto esse assunto. Eu tenho nas minhas mãos aqui algumas coisas,
Aliás, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui no meu bolso. Eu tenho no meu bolso aqui, acho que o celular, eu tenho canetas, eu tenho duas. Tem duas canetas aqui nas minhas mãos, não temos? Vocês estão vendo aí? Todos que estão lá fora. Tá. Eu posso escolher? Agora, eu não tenho duas canetas para escolher. Eu tenho só uma, eu posso escolher? Não. Você e eu somos privilegiados. Como que isso funciona? Eu não sei. Eu só sei que ele me escolheu para ser filho dele. Então, por isso eu tenho que acordar a cada manhã. Início de mês, eu não tenho dinheiro do aluguel, eu não tenho dinheiro do mortgage, eu não tenho dinheiro da escola, eu não tenho dinheiro da prestação do carro, eu não tenho dinheiro, mas acorde agradecendo. Como agradecer? É só olhar o que ele fez na cruz. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nós somos esta igreja, nós somos esses escolhidos. É na dificuldade que nós vamos chegar à cruz e entender o que Deus fez na eternidade. Você e eu fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esta parte primeira deste texto está me falando sobre a ação do Pai. Deus, o Pai, nos escolheu. Foi Ele quem traçou o plano. E Jesus aceitou o desafio e veio cumprir com a sua missão. Agora você é filho, qual é a sua missão dentro do propósito eterno de Deus? Você não precisa responder para mim, se quiser responder para o pastor Cairo, tudo bem. Propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. O preço foi muito alto. O pouco que nós lemos da Bíblia, nós descobrimos que Jesus sofreu que nem, as expressões diversas que vocês já sabem, Sofreu que nem pão de pisado de... Vocês já ouviram isso, não já? Jesus sofreu demais. Mas ele sabia qual era o alvo, ele sabia qual era o propósito eterno de Deus, ele sabia de todas as coisas. Quantas vezes nós encontramos no texto Jesus reclamando? Quantas vezes você já encontrou na Bíblia Jesus irritado com aquela missão? Não encontramos, porque ele sabia que era para o louvor da gloriosa graça. Versículo número 7 agora começa a falar a respeito da pessoa de Jesus, de uma forma muito interessante. Começa com nele temos a redenção. Redenção significa comprar alguma coisa com. Esta palavra aparece 10 vezes na Bíblia, redenção. Redenção significa eu sou um escravo de grande valor, forte, jovens, dentes inteiros, e aparece um senhor com muito dinheiro neste mercado e que quer comprar um escravo do meu tipo. E aí o senhor rico, fazer aqui a pessoa do pastor Cairo, muito dinheiro, próspero, o homem mais rico da Babilônia, vai lá e compra o escravo Eliel, paga um preço altíssimo. E aí, quando recebe a pessoa do Eliel, ele diz, olha, eu já tenho uma carta aqui escrita que te dá liberdade, você não precisa servir-me a mim, você é livre. Sei que foi pago um alto preço, para que... Vocês cantam isso aqui? Gente, é difícil cantar isso, que tem umas pessoas, uns diáconos em algumas igrejas, que são horríveis. Os crentes sem palavra. Você já viu quando o crente começa a falar um mal do outro? Somos todos de carne e osso. Você está pensando que o pastor, meu pai de 84 anos é perfeito? É nada. E a minha mãe também não é perfeita. E o meu sogro também não. E a minha sogra muito menos. Ela não está aqui, mas é uma mulher de oração. Mas não é perfeita, é pecadora que nem eu. Como é que eu sei que foi pago um outro preço?
e eu não vou na igreja por causa do jeito daquele irmão me olhar. Qual é o propósito de Deus na sua vida, meu querido? É você achar que você é perfeito, que você merece? Ou é você acordar todo dia de manhã, lembrando de que você não merece, mas a graça dele lhe alcançou? Quando eu acordo de manhã e tomo posse dessa ideia de que eu não mereço, fica tudo mais fácil para mim, ainda que o meu coração esteja agitado, porque eu não tenho dinheiro na conta. Mas eu consigo ainda dizer, Senhor, eu te dou graças porque eu acordei. Eu entendo que a misericórdia do Senhor é a razão dele não ter me matado enquanto eu dormia. Porque Deus às vezes pode pensar, esse camarada é muito esperto, enquanto ele dorme, ele não vai ver o que eu estou fazendo, eu vou lá e pum, mato ele enquanto ele dorme. Fica mais fácil matar alguém que está dormindo, não fica? Mas Deus não faz isso. A Bíblia diz que se não fosse esta misericórdia que se renova a cada manhã, nós não estaríamos vivos. E quando nós falamos, alguém fez uma exposição muito excelente, e eu vou fazer uso dela. Diz que uma criança, ela era muito desobediente. E o pai, um homem cristão, conhecedor da Bíblia, sabia os textos de cor, uma mente brilhante, chegou para essa criança de 5 anos e falou, meu filho, se você continuar desobedecendo, aí tirou dos pés a sandália havaiana, aquela que não solta tiras, mas é de borracha e dói quando você apanha. Quem lembra da havaiana? Opa, demais, significa que esse era travesso. O que aconteceu é que o pai chegou para o filho e falou, meu filho, se você pisar na bola, vai levar 10 chineladas naquele lugar que Deus colocou carne para educar a criança e ensinar ela a ser obediente. Criança, como criança, continuou sendo criança e não levou a sério. 3 minutos depois, o pai chamou a criança e falou, lembra que eu falei para você? Botou a criança no colo, baixou o short da criança e deu a primeira com toda a vontade. O menino levou um choque, porque aquele negócio dói quando bate naquele lugar que Deus colocou carne para a criança ser educada. E o pai contou 1, 2, e a criança travava, mas não tinha jeito, doía. Quando chegou no número 5, o pai falou, agora vá sentar de castigo. A criança levou um outro choque e falou, papai, o senhor falou que ia me dar 10, o senhor perdeu a cabeça? Só contou até 5. Não, meu filho, hoje eu quero te ensinar sobre a misericórdia. O menino foi ficar de castigo. Sentou. Passaram os 10 minutos, o pai chama o filho pelo nome e fala, filho, vai no congelador e traz o pote de sorvete de chocolate para mim e o outro que você quiser para você. Você sabe que na geladeira, no nosso congelador, tem tipos diversos de sorvete. O menino ficou perdido. Ele não sabe contar. Tem 10 minutos que eu estou de castigo e agora vai no congelador pegar o sorvete que quiser e traz o de chocolate para mim. A criança voltou meio que travado, olhando para o sorvete, olhando para o pai, entregou para o pai o sorvete de chocolate, o pai falou, pode comer, meu filho, mas papai, o senhor me deu as 5 chineladas e falou da misericórdia, agora o que é? Não, eu quero te falar da graça. Vocês estão rindo? Eu não quero nunca mais que vocês esqueçam isso, porque depois que eu ouvi essa história, nunca mais eu esqueci. Sabe o que é que eu mereço? Eu não merecia estar aqui, diante desta palavra, hoje de manhã. Eu não merecia participar deste cálice. Eu não merecia participar desta salvação que Ele me deu, mesmo sabendo que eu sou pecador. Misericórdia de Deus significa que Ele não me dá o que eu mereço. Graça de Deus, Ele me dá aquilo que eu nunca tenho por direito. Quantas vezes Deus tem te dado a metade do que você merece, no sentido de castigo? E quantos sorvetes você tem recebido sem merecer? Será que dá para a gente hoje sair daqui pensando na misericórdia e na graça? E entender que quando o apóstolo Paulo escrevia para os irmãos daquela região, e ele expressava, dizendo, bendito seja o Deus e Pai. É por essas e outras razões que Paulo dizia, bendito seja o Deus e Pai. Porque ele sabia que ele era um homem problemático. São Paulo, ele nunca foi um santo, ele sempre foi de carne e osso, como nós. Pedro, pescador problemático. Mas ninguém encontra problema em Paulo, eu encontro. Quando a gente começa a estudar um pouquinho, a gente descobre que o temperamento dele não era fácil.
Nele temos a redenção. Eu fui comprado e foi-me dada a liberdade por meio de seu sangue, diz o texto. Fomos comprados pelo sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, ao qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Plano magnífico. Propósito eterno de Deus é que o evangelho do reino seja espalhado pelos quatro cantos da terra. Mas quantos de nós temos um comportamento que não achamos que merecemos? E pior ainda, quando eu encontro com um pecador pior do que eu digo, esse camarada aí não merece a salvação, não? Aí eu ouço a história do chinelo. Você também não merece, você deveria ter apanhado as 10 chineladas, mas ele só te deu 5, né, Eliel? Aí eu começo a repensar. Sabe, ó, vocês têm que tomar cuidado, porque esse ambiente aqui não é ambiente para esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, se entrar aqui, vai criar um problema nessa igreja que vocês não imaginam. E de vez em quando, algumas pessoas me olham meio que atravessado, porque eu digo que aqui é lugar de pecadores com os pecados mais complicados que vocês pensarem. Vocês pensou num aí complicado? Essa pessoa tem que estar aqui dentro, que ela também merece a misericórdia e a graça. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens bons. Não é assim que está lá na Bíblia? Não. Trazendo salvação a quem? A todos. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos. A salvação é para todos. Eu vou adiantar o texto que nos diz no versículo 10 agora, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Olha o 11, nele fomos também escolhidos. Não me pergunte sobre esse negócio de como é que Deus escolhe, eu já disse para vocês, tem 2 canetas, eu tenho como escolher, se só tem uma, não tem como escolher. Se eu estou lendo que fui escolhido, eu tenho que agradecer porque eu fui escolhido. Quem são os escolhidos? Eu não sei. Turma que gosta de estudar teologia, gosta de ficar achando algumas coisinhas que não faz sentido. Se são todos escolhidos ou não, eu não sei, mas como eu não sei quem são os escolhidos, eu vou viver para alcançar todos. E o Espírito é quem vai fazer a obra. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano. Qual é o plano de Deus na nossa vida? Daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, quando vocês ouviram e creram na palavra, a ação do Espírito Santo de nos fazer entender, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nesta manhã nós estamos lendo uma carta que o apóstolo Paulo estava destinando à igreja daquela região. Não é uma carta endereçada especificamente para uma pessoa, mas é uma carta que encorajava, que dizia para os crentes daquela região que o Senhor é bendito por tudo que Ele fez. E qual é o propósito eterno de Deus? Quem sou eu neste plano que fui adotado como filho? Quem sou eu em Cristo? Como que Ele poderia ter feito isso por mim? Nesta manhã eu quero concluir a nossa reflexão, levando você a pensar que Ele lhe elegeu, Ele lhe santificou através da palavra, Ele lhe adotou como filho, Ele, na verdade, lhe redimiu, Ele tratou com você na esfera do perdão, Ele nos traz a revelação, porque Ele tem um propósito. Tudo isso que Deus vem fazendo através da nossa jornada no planeta Terra é de fato para o louvor da glória do nome dEle. Nós celebramos a ceia hoje de manhã. Será que este é um ato automático que nós temos que fazer porque está na agenda da igreja? Ou será que no momento que nós estamos tomando o cálice, no momento que pegamos o pão, será que nós conseguimos entender o que Jesus fez?
nesta reflexão, eu consigo dizer, Senhor, como disse Isaías, eis-me aqui. Deus não teria me salvado. Deus não teria me escolhido. Jesus não teria pago alto preço para simplesmente eu viver aqui as melhores bênçãos espirituais e terrenas e terminar a minha vida sem cumprir o propósito maior de Deus, que é de salvar o homem. Se você de alguma forma conseguiu entender que a salvação é para todos os homens e de que a misericórdia de Deus de fato se renova a cada manhã e de que a graça de Deus lhe dá o que você não merece, e não tem sorvete melhor do que a salvação. Eu não vou merecer a salvação nunca, mesmo que eu ore 25 horas por dia, 366 dias no ano. Não existe isso no calendário, mas eu criei um. Eu não vou merecer. Eu preciso entender que eu tenho o que eu não mereço. E o que eu merecia, que é a morte e a condenação, ele já pagou o preço da morte, da condenação na cruz. Quero desafiar você a viver este momento da primavera, que começa agora, justamente na virada de março para abril, pensando nas oportunidades que Deus lhe dará a cada um de vocês, de dizer para aquelas pessoas que não merecem, que são tão pecadoras, que você olha e diz, isso aí não merece não, vai complicar a minha igreja, o pastor Caio vai ficar bravo comigo. Pode trazer mau elemento aqui para dentro? E se for ladrão? Também ladrão? Mas aí vai ficar complicado, né? Eu quero orar com vocês, especificamente por vocês que conseguiram ouvir nesses poucos minutos a voz do Espírito, de que você foi salvo pela graça e de que Deus quer usar a sua vida assim como usou do Filho dele, Jesus Cristo. Se você entendeu especificamente, eu quero convidar você a ficar de pé. E se o pastor Cairo me permitir, eu quero convidar você a vir aqui à frente.